Bedenlaw, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende. Os sistemas de remuneração de advogados refletem diferentes visões sobre meritocracia, colaboração e estratégia de longo prazo nos escritórios. No modelo Eat What You Kill, a remuneração está diretamente ligada à receita individual, gerada, estimulando a autonomia, perfil comercial e foco em resultados, mas podendo reduzir a cooperação interna. Já o Lockstep adota uma lógica progressiva, baseada em senioridade e tempo de casa, valorizando estabilidade, trabalho em equipe, construção institucional, ainda que com menor incentivo, direto à captação. O Lockstep modificado surge como um equilíbrio entre esses extremos, mantendo a progressão por senioridade, mas incorporando ajustes por desempenho, liderança, geração de negócios e contribuição estratégica, buscando alinhar incentivos individuais com os objetivos coletivos e a sustentabilidade do escritório no longo prazo. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos, eu sou seu host, Gabriel Bedini, especialista em desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Estamos aqui com Paulo Salib, sócio fundador da SG Comp Partners, graduado em administração de empresas pela Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, cursou o módulo de gestão de negócios globais na Universidade do Texas, já atuou como conselheiro nos comitês de gestão de pessoas e remuneração das empresas TOTOS, Grupo Positivo, Login Logística, Poit Energia e Agrifirma. É mentor no Instituto Empreender Endeavor Brasil, participa como associado à organização World at Work, líder mundial no desenvolvimento e na difusão de conhecimento sobre carreira, remuneração e desempenho. Paulo, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar nosso convite, viu? Maravilha, Gabriel, é um prazer. Esse é um tema apaixonante. Eu não enjoo de discutir, porque justamente não tem certo e não tem errado. Então vamos lá, sou todo seu. Valeu, Paulo. Paulo, para quem não te conhece, conta um pouquinho da sua trajetória, por favor. Maravilha, sou um aficionado pelo tema remuneração, desempenho e pessoas, já atuo há quase 28 anos nessa área, né? Sou formado em administração na GV, como você comentou, depois logo de início comecei na área de remuneração na Procter & Gamble, adorei a área de remuneração, mas deu aquela coceirinha para ir para o core business, né? Quis ir para consultoria, tive minha fase em consultoria de remuneração, trabalhei em uma consultoria multinacional e com os 27 anos deu aquele estalo ali, sabe, que não vale a pena arriscar, empreender. Decidi que eu ia fazer um mestrado e projetos de consultoria. Achei que eu fosse equilibrar as duas carreiras, mas ainda bem não foi possível, porque logo de cara entraram uns 8 projetos, já tive que formar equipe, escritório, etc. E daí foi no embalo, né? Sempre desenvolvendo trabalhos, procurando engajar as pessoas, aumentar o ferramental das empresas para atrair, para reter, para motivar, em todos os setores, todos os tipos de projeto que envolvam, né, pessoas e performance. Então, resumidamente, é isso. Muito legal. Paulo, eu queria que você contasse um pouquinho da SG Consultoria. É uma boutique de remuneração, já com 22 anos completos, que tem exatamente por filosofia ter uma atuação bem estratégica em remuneração, ou seja, o nosso objetivo vender produtos, ou itens muito padronizados, muito de plataforma, etc., mas sim aquele trabalho de alfaiate, de boutique mesmo, de entender cada empresa, não ter medo de desenhar algo diferente, de ir a fundo nas características das pessoas, quase como uma sociedade de médicos cirurgiões, a gente brinca, porque é o órgão mais sensível do ser humano, muitos dizem que é o bolso, né? Então, a área que a gente tem remuneração... E afeta o coração diretamente, né? Afeta o coração diretamente, né? Então, um pouco esse é nosso perfil. A gente gosta de desafios estratégicos, normalmente chama a gente quando é difícil, quando é fácil, não chama. Paulo, que legal. Paulo, eu vou falar que eu não estava esperando isso, que é engraçado, né, que do nosso podcast, antes do podcast aqui, mas eu me identifiquei bastante com a sua trajetória, porque dá friozinho empreender, né, Paulo? Sim. Dá friozinho na barriga, né, digo. Eu imagino que tenha sido fácil, porque você estava lá num cargo super bacana, numa empresa grande, né, e Exato. Aí decidiu ter o seu próprio negócio. Com 27 anos, a nossa noção de risco ela é diferente, agora eu tenho 49, quer dizer, dava muito tempo ainda de consertar a trajetória se não desse certo, e também não dá para negar que eu peguei no início da empresa uma época muito propícia na economia brasileira também, tudo isso ajudou, né? Sensacional. Paulo, indo direto no tema aqui, eu queria saber, na sua visão, qual a diferença entre as remunerações Eat What You Kill, Lockstep e Lockstep modificado?
Excelente, Gabriel. São modelos completamente opostos que podem se combinar, isso é importante, e não tem certo e não tem errado, é o que a gente sempre fala. O importante é entender claramente o que isso quer dizer, o que vai impactar nas pessoas, o que vai impactar no futuro do escritório. O It What You Kill, eu gosto de explicar fazendo uma analogia com condomínio. Uhum. É como se vários advogados com carteira, com nome no mercado, resolvessem se unir para terem uma plataforma em comum, para ganhar escala, dividirem custos administrativos, de escritórios, de tecnologia da informação, para poderem contratar uma ótima assessoria de imprensa, para fazer eventos e tudo, mas o grau de coesão ele é muito menor. Por quê? Porque nesses modelos It, What, You Kill, um sócio, como o próprio nome deixa muito claro, né, ele ganha a partir da sua receita. As receitas são muito bem separadas entre os sócios do escritório, cada sócio tem o seu P&L, tem o seu resultado, e a remuneração do modelo puro It, What, You Kill é 100% pelo resultado gerado pelo sócio. Não importa o resultado dos outros sócios é praticamente um condomínio mesmo, como eu falei, você divide as despesas. O outro extremo, no modelo puro, lockstep, que é muito associado aos escritórios que nos Estados Unidos já passaram de 100 anos de existência, ele acaba sendo muito bom para institucionalização, para perenização, o escritório ele estabelece, digamos, 12 níveis de sócios. E com o advogado sênior, ele passa por uma banca de avaliação, um processo muito mais qualitativo, que ele vai analisar vários aspectos técnicos, comportamentais, de atitudes e conhecimento, decide que ele entra na sociedade, tem um crivo muito apurado, e uma vez escolhido para ser sócio, esses escritórios acreditam que a intenção é retê-lo ou retê-la pela maior quantidade de anos possível, para que esse sócio desenvolva a carreira toda no escritório, e a cada ano, não tendo nenhum problema de desempenho, que nos modelos Lockstep é conhecido como red flag, não tendo nenhuma bandeira vermelha, a cada ano sobe um degrauzinho e vai tendo uma fatia sempre um pouquinho maior no lucro do escritório. E alguns modelos têm uma visão tão grande de perenização, isso no Brasil é extremamente raro, não vi, mas define que uma vez, 5 anos no patamar mais alto, esse sócio vai começar a descer um degrau por vez, inclusive, né? Tentando acompanhar a própria curva biológica já, que a energia, o foco para o trabalho vão caindo e dando espaço para outros crescerem, o que deixa bem clara essa visão de perenização. Então, esses são os dois extremos. No Brasil, Gabriel, é difícil ver os extremos puros, né? Uhum. Os escritórios procuram caminhar para um equilíbrio maior. Um exemplo desse ponto de equilíbrio é o Modified Lockstep. O que é o Lockstep modificado? É aquele que o pulo não é simplesmente não tendo red flag, você sobe todo ano um degrau, mas sim são estabelecidas metas, parâmetros de performance que vão mudando conforme o nível vai se elevando. Quando se chega no extrato mais alto de um Modified Lockstep, aí geralmente conta muito para evoluir o número mesmo, né? Qual que é a receita, tipicamente é a receita, né? Pela facilidade de mensuração, alguns usam o lucro bruto, a margem de contribuição, mas a receita tem que ter número para crescer quando chega ali nos 4 degraus mais altos do Lockstep. Esse é o Modified Lockstep que busca equilibrar a perenização, cooperação, só que com uma pimenta de meritocracia maior. Sensacional. Paulo, é interessante isso, porque a gente vê que a forma de remuneração é engraçado, né? Meio uma questão de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, mas porque tem a ver com o perfil do escritório, né? Qual que é a cultura dele, né? Porque vai impactar diretamente, né? E aí, o que veio primeiro, né? Ou é a forma de você gerir, ou é o financeiro, mas é interessante isso. Eu queria saber como esses diferentes tipos de remuneração influenciam no comportamento e na prioridade dos advogados dentro do escritório. Você tem aí muito tempo já de experiência, Paulo, deve ter vivido isso de uma maneira muito bacana. Se puder até trazer alguma história aí que você queira para poder exemplificar, fica à vontade, o espaço é seu. Legal, excelente, Gabriel. Influencia demais o comportamento, né? Eu vou dar um exemplo bem clássico. Uhum. O escritório, 100% ou quase 100%, It What You Kill nos contratou para um projeto. Uhum. Dos 8 sócios, quantos você imagina que estavam na reunião para discutir o projeto com a gente? Um sócio. Estavam 2. Dobrou. Por quê? Porque o modelo enfatiza tanto receita, enfatiza tanto o lado financeiro,
Que é aquilo, né? O médico que ganha na cirurgia. O médico ganha na cirurgia, estão me chamando para uma reunião, putz, se eu não fizer essa cirurgia aqui, eu ganho tantos mil reais a menos no mês, né? Que está muito conectado à produção. Então, o modelo, quando vai muito para o Eat What You Kill, o engajamento institucional, ele tende a zero, né? Aquela história da reunião de condomínio que ninguém vai, né? A não sei que seja um tema muito importante ali que vai aumentar o custo, né? Vai discutir, geralmente é isso, né, no condomínio residencial, quando vão aumentar o preço do valor do condomínio, aí a turma vai, né? Então, o que acaba levando? No Eat What Kill, esse é o lado, né, quem olha a minha explicação fala, pô, então o Eat What Kill claramente é pior. Não, depende muito do que os sócios querem, porque o que o escritório Eat What Kill acaba se destacando? No ímpeto comercial, no empreendedorismo, né? Ou seja, um foco em crescimento, em performance, uma produtividade, normalmente os índices financeiros, a receita por advogado, são métricas muitas vezes maximizadas no modelo Eat What Kill. Quando a gente olha o lockstep extremo, qual que é o grande risco do lockstep total? O lockstep puro é a acomodação. É aquilo de, putz, o Gabriel é meu chefe, o que é mais importante aqui? É mais importante eu aumentar o resultado esse semestre? Ou é mais importante eu atender e satisfazer tudo que o Gabriel quiser, mesmo quando eu sentir que não é melhor para o resultado, porque eu sei que o Gabriel no comitê ali, quando for tratar da minha evolução, ele nunca vai deixar que me dê um red flag, porque ele vai falar que o Paulo é ótimo e isso é mais importante, ou seja, o risco da subjetividade e as relações pessoais e políticas imperarem versus a performance econômica. E aí, com o tempo, o que pode acontecer? Esse escritório, ele vai nivelando pela média, e os melhores percebem que carregam as pessoas, outros nas costas, aí eles saem e vão para o escritório Eat What Kill, né? Então, quer dizer, você tem espaço para as duas vertentes, depende do que se pretende, depende do perfil de cada sócio, e o equilíbrio, como quase tudo na vida, né? O equilíbrio, ele é né, a sabedoria. Não, total, Paulo, e é interessante isso, né? Porque eu nunca... É engraçado, porque tá claro que isso daí tá no seu dia a dia, então para você ficar muito, muito óbvio, né? As coisas... E para mim está sendo assim, nossa, cara, que bacana, Paulo. E eu queria saber, a sua visão, como que os sistemas de remuneração afetam na retenção de talentos. Você já falou um pouquinho disso, mas pensando no longo prazo, porque hoje uma das principais preocupações dos escritórios é a retenção de talentos, principalmente da galera mais nova. Olhando essa cultura aí do pessoal que está vindo, você acha que tem algum modelo melhor? Eu sei que, obviamente, depende do que está estipulado, como você falou, mas você fala, putz, o que você tem visto que funciona mais? E o ponto que é super interessante para responder essa pergunta é que o modelo Eat What You Kill, ele até pode ser efetivo em uma retenção, mas a retenção e a fidelidade é em relação ao sócio principal da prática, não é ao escritório, essa que é a diferença. No modelo Eat What You Kill, quando o sócio sai, ele costuma levar os seus advogados principais. Então, os advogados principais, eles acabam tendo essa fidelização, mas ela é na figura do sócio líder da prática, do líder empresarial dessa pessoa, e não a instituição. Então, esse é um bom case que explica essa diferença, né? Enquanto no modelo Lockstep, a fidelização, tanto de pessoas, de profissionais, quanto de clientes, ela tende a ser mais institucional. Então, essa que é a diferença principal. Os escritórios Lockstep, com peso maior Lockstep, eles tendem a formar marcas mais fortes, eles tendem a inspirar os advogados que estão, né, se formando ali, os estudantes em direito para quererem trabalhar, porque tem aquela placa forte, sabe que é um escritório que vai ter uma carreira que, por mais que tenham instabilidades, guerras, etc., vai estar firme e forte, né? Então, esse perfil de retenção que é diferente. Porém, o modelo muito pelo coletivo, muito pelo lockstep, aqueles advogados com uma faísquinha mais empreendedora nos olhos vão acabar saindo. Vão acabar saindo porque vão perceber que eles vão crescendo junto com a massa, não tem, ninguém olha aquela característica específica, aquela performance. Portanto, né, sem tentar ser tão repetitivo, o ponto de equilíbrio, ele acaba sendo mais adequado, né? Só que esse equilíbrio mais para um lado ou mais para o outro depende até da fase do escritório, né? Depende da fase do escritório. Mas a retenção institucional no Eat What Kill, ela é muito baixa. A retenção, a fidelidade é com o sócio líder da área, né? Sensacional. Paulo, para que os escritórios que estão começando agora, e que estão começando a pensar na forma de remuneração agora, que eles viram que precisam se estruturar e se profissionalizar, a gente tem visto isso cada vez mais. Por onde eles devem começar para pensar na forma de remunerar?
A dica de ouro, Gabriel, é não começar 100% It What Kill. Lockstep, puro esquece, né? Porque o Lockstep para o escritório está naquela fase de startup, tem que ter um estímulo muito forte ali para receita, para resultado, não vai acertar de cara o perfil das pessoas, vai ter um turnover mais alto até se encontrar, até perceber qual que é o tipo de profissional que adere. Então, o Lockstep realmente, decididamente, é um modelo para escritórios consolidados. A grande dica de ouro é não começar 100% It What Kill, porque depois é difícil mudar. Uhum. Quando o escritório opera muito tempo no modelo 100% ou quase 100% It What Kill, a dificuldade da mudança é que aqueles sócios com maior performance financeira, quando você vai coletivizando, justamente você piora o ganho dos sócios com maior performance financeira, você melhora o ganho dos sócios com pior performance financeira e começa a ter um risco de cisão mais relevante daqueles sócios de maior performance entenderem, pô, com essa mudança aqui, projeto, e cara, eu vou ganhar o mesmo desempenho ano que vem, você está me falando que eu vou ganhar 20% a menos? Eu que sou sócio, que trago mais dinheiro para esse escritório, esse modelo seu é bom mesmo? Será que é bom esse modelo porque eu vou ganhar 20% a menos? Percebe na prática o que pode acontecer? Então você começa 100% It What Kill, fica culturalmente difícil, a não ser que seja um alinhamento de liderança e cultural tão forte dos sócios perceberem e criarem aquele impulso que não seja só o financeiro, né? Porque vai muito do que está dentro do coração desses sócios principais. O que eles querem? É simplesmente maximizar o ganho financeiro ou eles querem perenizar e deixar um legado? Se vier esse espírito de deixar o legado de maneira forte na maior parte desses sócios, dá para fazer essa migração de modelo. Caso contrário, você muda um parâmetro, simula, é sempre um ganha mais, um ganha menos, então é muito difícil sair do modelo 100% It What Kill. Então, começar com alguma coisa pelo coletivo, sabe, Gabriel? Essa que é a dica. Não começar 100% It What Kill. Sensacional. Paulo, eu queria agradecer a sua presença aqui no BD Law e por ter compartilhado a sua experiência com a gente. Eu queria saber se você tem algum contato para deixar que o pessoal quiser conversar com você, conhecer mais sobre o seu trabalho. Excelente, Gabriel. A turma pode me acessar pelo LinkedIn, que eu sempre olho as mensagens, Paulo Salib, o meu e-mail que é paulo@sgcomp.com.br, tem o site SGComp, não faltam meios de contato, né? Mas faça o LinkedIn, eu sempre olho as mensagens, fique à vontade, gente. Perfeito. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço, Gabriel. Pessoal, a gente vai ficando por aqui, não deixe de nos seguir nas redes sociais, estamos lá no Instagram, @BDinLaw, no meu LinkedIn, Gabriel Bedini, onde vocês vão encontrar conteúdo sobre desenvolvimento de negócios e mercado jurídico. Este é o BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Nos vemos no próximo episódio e até lá. BD Law, o podcast sobre desenvolvimento de negócios no mercado jurídico. Este podcast conta com o apoio da CRWA, uma agência digital especialista em web design, e-commerce, websites e marketing digital. CRWA, há 14 anos entregando performance e resultados de comunicação. TKRA Contabilidade, a contabilidade certa para o crescimento da sua empresa. Já ouviu falar em Legal Design? Não? Procura por Bits Legal Design, criando documentos que qualquer pessoa entende.